Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos comentar sobre Luiz Francisco. Na história da congregação, eles contam que Luiz Francisco que fundou a congregação, que foi por revelação. Eu creio que muitos, não sabem a história do fundador da igreja. E não se importa com isso. Vão só entrando, e ficando. Mas é muito importante a gente saber, né? E eu queria te falar que a primeira vez, que eu ouvi de Luiz Francisco foi na minha casa. E depois eu fiquei curiosa para saber a história, mas é difícil, a gente encontrar a história verdadeira. E hoje, eu sei uma parte da história e realmente, gente, ele não é quem abriu a congregação, não foi quem fundou. E tem uma pessoa, e o nome dele é Itamar Coutinho, ele ficou 10 anos na congregação. E aí, ele viu muitas coisas lá dentro durante esses 10 anos e ficou curioso para saber a história, né? E foi atrás de alguns anciãos e cada um tentava falar alguma coisa, mas ele não convencido, com aquilo, ele foi atrás das verdades. E ele foi muito fundo, ele foi muito além do que... Eu até digo assim, que ele foi bem guerreiro, Porque como que você vai atrás de uma coisa e ele já é falecido, não morava aqui, foi bem complicado. Então vamos lá. A primeira igreja, então, que o Luiz Francisco fundou, não foi a congregação, foi a Assembleia Cristã. Tem uma história que nunca foi contada. Observo também que na história que eu ouvi, ela é muito grande, não dá para me detalhar tudo aqui, mas algumas coisinhas. E até a doutrina da igreja, ela prega muito sobre o estudo bíblico. E acredita que o Luiz Francisco, ele aprendeu inglês lendo a Bíblia? Verdade. Depois eu vou passar aqui do historiador, é o Itamar Coutinho. E ele que foi atrás de tudo, e ele tem bastante coisa, bastante documento, fotos, muita coisa. Quando o Luiz Francisco, ele era rapaz, ele tinha um irmão chamado... o nome dele não era Luiz Francisco, ele tinha um irmão chamado Luiz Francisco, e ele morreu. Depois seus pais chamou ele e batizaram ele com esse nome de novo, de Luiz Francisco. Então é muito interessante essa história. Depois eu vou passar lá, vocês vão ver um vídeo completo, quem tiver condições de assistir, mais ou menos umas 3 horas ou até mais.
E quando ele era pequeno, ele era rapaz ainda, ele começou a interessar pela escritura. E aí ele fez parte também de uma associação bancada por maçons naquela época. E ali o Franciscão participou dessa associação e que eles ensinavam a Bíblia, distribuía também. E foi ali que ele se converteu. Ali ele foi eleito para diácono e depois ancião. E aí ele começou, eles montaram, fizeram um grupo, teve bastante, como fala, onde tem nomes, né? Tem bastante, como fala, assim, opiniões. E eles tiveram várias opiniões ali, tiveram vários, separaram, depois voltaram e tudo. E aí eles se juntou a um grupo e montaram a Presbiteriana. E aí tem mais uma coisa aqui que eu anotei bem legal. O Franciscon, numa dessas viagens dele para vir para o Brasil e tal, ele estava no navio, né? E ali aquele navio ajudou a salvar os sobreviventes do Titanic. Eu achei muito interessante essa parte. Então tudo tá na história, gente, é muito legal. Eu queria que vocês tomassem um tempinho e ouvissem a história dele. Depois eu volto aqui. Em 1940, na igreja presbiteriana, que o Luiz Franciscão ali era ancião, tinha a escola dominical e eram as irmãs que atendiam os cultos da criança. E até assim foi falado que bom, né? Que as mulheres ali, elas fizessem o estudo bíblico ali com as crianças, que elas tinham mais jeito com as crianças. E elas tinham um ministério ali. E sempre teve, até o dia de hoje. E outra coisa, uma curiosidade aqui também, vocês sabiam que o Luiz Franciscon também foi preso? Foi preso. Ele tinha um dom que ele não queria revelar para ninguém. Mas aconteceu uma viagem que eles estavam e ali tinha alguém, né? E com algum problema. Não vou contar para vocês ficarem curiosos para vocês saberem a história, tá? E ali essa pessoa recebeu uma cura divina. E aí ali ficaram sabendo, gente, que ele tinha curado aquela pessoa. E veio as autoridades ali naquela época e prenderam ele e prenderam o outro companheiro dele também. Ficaram presos ali por muito tempo. A igreja ficou um tempo sem ter ninguém para atender o homem. E aí veio alguém, conseguiu presidir os cultos, conseguiu batizar as pessoas e conseguiu dar continuidade até o tempo que ele foi preso. Não sabemos o tempo, eu não sei se ele tem isso anotado lá, ele fez 15 livros, o Itamar, né? E a gente não sabe se ele tem alguma coisa por escrito, tá? Ele era amante da Bíblia e quando foi no seu último dia de vida,
ele estava bem doente, ele pediu muito. Ele pedia muito para Deus e falava assim, ele nas suas orações: Senhor, o povo está me idolatrando. Eu não quero, né, que o povo, né, me idolatra. E pelo dom que ele tinha. Mas aí, gente, ele pediu muito para Deus. E Deus falou assim com ele: eu vou tirar o dom. E nos últimos dias da vida dele, ele perdeu a visão. Ele até, gente, tem até mais alguma coisa. Ele, como ele era amante da Bíblia, ele conseguiu ajudar pessoas a desenvolver uma Bíblia para as pessoas com o mesmo problema dele. Isso foi muito lindo. E no seu último dia ele fez uma oração, leu alguma coisa na escritura e pediu que não era para colocar nada, não era para as pessoas gastar nada com flores, com coroas, não eram para gastar com isso. Ele pediu para as pessoas que se fosse fazer qualquer coisa era para doar para a sociedade bíblica, para fazer Bíblia, para distribuir, gente. Olha que coisa linda. Ele era um homem muito bom. Deixa eu contar também outra curiosidade. Diz que ele entrava, diz que todo mundo via, falava assim, nossa, esse velhinho, mas falava velhinho assim, não xingando, gente. Falava assim, velhinho com todo respeito, com muito amor. Esse velhinho, ele vem entrar lá dentro e fica lá no quarto, some e fica horas no quarto, né? Então a congregação ela fala que muitos, né, não assistia TV. Eu mesma era uma que eu não tinha televisão, né? Eu obedecia tudo aquilo lá, todos aqueles mandamentos, mas pra gente ver, né? A mentira tem a perna curta. Diz que ele entrava naquele lugarzinho e um dia descobriram que ele ia assistir TV. Mas ele falava assim, gente, não fala pra ninguém que eu tô assistindo, eu só tô ouvindo as notícias, entendeu? E tem mais alguma coisa? Diz que quando ele veio para o Brasil, não foi por revelação. Ele tinha sentido, né, de fazer uma parte, até era uma missionária, eu esqueci agora, não anotei o nome dela. Ela chamou ele para eles ir para Paraguai para falar do evangelho, para pregar as boas novas. E ele foi com essa missionária. Chegando lá, na Argentina, eles fizeram o trabalho que tinha que ser feito, mas chegou uma hora que ele foi expulso, gente. Ele foi deportado. Aí foi quando deportaram ele para o Brasil. Então fala muito que foi revelado. Não, gente, foi tudo. E mentiram algumas coisas, entendeu? Esse homem era zeloso pela escritura. Ele era zeloso pelos ensinos. A esposa dele também zelosa pela escritura. Não tem nada a ver com o sistema hoje, né? A igreja dele, que ele montou, um tempo usou véu, mas depois foi tirado, tá? Então, ouvem a história que o Itamar Coutinho conta da família, do tudo que aconteceu, né? Essa escola mesmo dominical era no ano de 1940.
Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. E quem realmente quem abriu a congregação foi Luiz Pedroso. Foi o fundador da congregação. Não foi o Franciscão, tá? Porque se fosse o Franciscão, ela não era desse jeito. Ela não ia ser desse jeito. Ela não, para começar, ela não ia ter o véu. Ela não ia ter esse sistema, né? Que o Braz domina. Ela ia ser igreja independente. Era assim que a igreja dele tá? Com pessoas missionárias. Diz que a pregação da palavra também, que o Luiz Franciscão pregava, ele pregava uma palavra expositiva. Ele lia o texto e aplicava. Se ele tivesse vivo hoje, seria tão bom, né? Mas é assim mesmo. A verdade nos liberta, né? Eu ficaria muito triste de saber. Às vezes eu vejo alguém falar alguma coisa de mim, eu fico muito triste, porque eu sei que não sou eu. Então as pessoas às vezes nem me conhecem e falam algumas coisas. E também eu penso assim, se eu escrever um livro e eu contar aquela história, eu não queria que alguém contasse outra. Entendeu? E como ele não tá aqui para se defender, né? E como tem muita mentira, gente. Eu queria que vocês soubessem a história da igreja. Essa igreja que eu tô, antes da gente se batizar, eu tive que saber a confissão de fé, saber a história da igreja, né? E hoje a gente tá super bem. A gente sabe que a gente não tá sendo enganado. A palavra é uma palavra, é uma igreja bíblica que eu tô maravilhada. Assim, eu vejo assim que Deus me guiou mesmo. E eu não fui buscar a palavra na CCB. Foi sentimento do meu coração. E quando eu vejo onde que eu tô e o sentimento que Deus colocou de eu estar lá dentro, eu fico vendo como Deus é maravilhoso. Ai, gente, eu vou ter que indicar 2 filmes também, tá? Comprem uma televisão, tá? Agora já tá liberto, né? Mas assista esses 2 vídeos. É Quarto de Guerra. E o outro é o Forja. Que eu não consegui assistir tudo, gente. Mas eu vou conseguir, tá? Assista esses 2 filmes, ele é lindo. E nós vamos poder aplicar nas nossas vidas, tá? Fiquem com Deus, espero que vocês estão gostando do vídeo. Qualquer coisa, se não tiver gostando, gente, vocês colocam lá, comenta, tá? Dá um joinha, tá? Se inscrevam se interessam pelos vídeos, tá? E fiquem com Deus.